Então, antes de você se assentar, nós vamos fazer uma oração. Você que está com criancinha, não se preocupe não. Quem está com criancinha pode ficar sentado, pode ficar de boa. Porque hoje aqui, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Hoje aqui, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida de discipulado. Hoje aqui, algo extraordinário vai acontecer na nossa vida concernente ao nosso discipulado. Rodolfo, você está falando isso porque é você que vai ministrar? Quem me dera eu tivesse esse poder. Quem me dera tivesse eu esse poder de mudar a sua vida por conta de uma pregação. Mas eu quero dizer algo para você. Eu, Rodolfo, não posso. Mas o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida concernente ao discipulado. Amém? Senhor, neste momento nós queremos colocar a nossa vida na Tua presença. Antes de qualquer coisa, Senhor, nós somos mesmo homens falhos, errantes, pecadores, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender o que é, Senhor, ser um discípulo. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de ver, Senhor, ó Pai, exemplo em homens e mulheres do que é andar na Tua presença, do que é andar na Tua palavra, do que é fazer a Tua vontade. Por isso eu te peço, Espírito Santo, derrama sobre nós aqui hoje à noite uma porção dobrada desse sentimento de discipulado, desse sentimento de acompanhamento, desse sentimento, Senhor, de pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique bem à vontade. Eu prometo ser muito breve, muito rápido. E como eu já disse, nós vamos falar a respeito de discipulado. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Todos encontraram? E a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse primeiro momento, eu gostaria que nós lêssemos pausadamente essa parte do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, quem ensina alguém é porque ele sabe fazer. Quem ensina algo para alguém é porque ou ele sabe ou ele já recebeu instrução de como fazer esse algo. Seja a circunstância que for, seja no objetivo que for. Você só pode ensinar algo para alguém que você já aprendeu. Sim ou não? Amém, vocês estão comigo. Então ele dá, depois do ponto final, e ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão que está do seu lado, porque ele é seu irmão mesmo até no discipulado. Será que quem escolheu o nosso discipulador foi o pastor Valdomiro? Pergunta para ele aí, meu queridão. Quem escolheu o nosso discipulador foi o pastor Valdomiro? Porque se foi o pastor Valdomiro, nós temos que rabiscar essa parte da Bíblia. Porque a Bíblia diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se ele está conosco todos os dias, o pastor Valdomiro, o Papa, Barack Obama, o Lula, pode ser quem for.
não tem nenhum peso sobre a sua vida se não for permissão de Deus. Ou seja, o cara, a mulher que foi colocada na sua vida não foi uma escolha humana, foi uma escolha espiritual, foi algo celestial que o próprio Deus colocou para você. Isso é tão sério, mas isso é tão sério quando nós falamos dessa escolha, que quando nós nos tornamos filhos de alguém, quem aqui já sabia que ia nascer na família que nasceu? Ninguém. Ninguém sabia que ia nascer na família que nasceu. Alguns de nós ficamos indignados que não nascemos na família pastoral. Problema seu, cara. Problema seu se você não nasceu na família pastoral. Mas alguns de nós nós temos no nosso coração de que às vezes o nosso pai natural não é o melhor pai do mundo. Alguns de nós temos conosco que a nossa mãe natural não é a melhor mãe do mundo. E eu vou te dizer algo. Pode até ser que isso está no seu coração seja uma verdade para você. A questão é, se Deus te deu a família que deu, seja ela natural ou espiritual, o que precisa mudar não é só a sua família, e sim você. Porque uma teoria que nós temos visto muito é de que se você muda o seu mundo, você muda o mundo de todos que estão à sua volta. Mas nós temos o sério problema de falar que o problema sempre está no outro. E o primeiro tópico que eu quero discorrer com vocês é: se você tem reclamado ou se você tem dificuldade de entender o porquê de ser discipulado, responda uma pergunta para mim. Por que andar sozinho? Por que andar sozinho? Se até quando nós estamos no mundo, tem um dito popular que diz que o quê? Melhor sozinho. Isso é mentira. Isso é uma mentira, mas uma mentira escrochada, uma mentira desgraçada. Porque por mais que você tenha um amigo ou você tenha um colega, que amigo que nós temos são poucos, mas por mais que você tenha um colega, e você pode estar até brigado com ele, eu não sei quantos de vocês já passaram isso. Eu, na época de escola, eu sempre fui o maior da turma. E às vezes eu estava brigado com a minha irmã, porque eu passei para o período da tarde e eu fui estudar no mesmo período que ela. E eu e a Aline, a gente vivia meio que vida de irmão. Era uma vida de atrito. Mas se alguém brincasse com a minha irmã, o bicho pegava. E não diferente é com amigos. Às vezes você pode estar nesse momento brigado com alguém. Mas se eu for para cima de você, se alguém vai na sua defesa. Então, essa mentira do diabo que melhor só do que mal acompanhado, tem nos acompanhado também aqui dentro da igreja. Porque a pergunta é, por pior que seja o momento que você está vivendo, ou o melhor ápice que você esteja vivendo na sua vida espiritual, por que andar sozinho? O ser humano, desde lá da criação, ele não foi feito para estar só. Quando nós vamos para a Bíblia, nós temos base bíblica para isso. O Senhor, ele fez Eva porque não era bom que o homem estivesse só. Quando o Senhor, ele treinou os seus 70 para serem enviados, ele fez o quê? Enviou quantos? 2 e 2. Ele diz na Bíblia várias vezes que não é bom que o homem esteja só. Porque se um cair, o outro levanta. E a pergunta é, por que nós insistimos em andar sozinho? Segundo tópico, a maioria de nós, e isso faz com vocês, nós temos dificuldade de falar o nosso sofrimento. Sim ou não? Nós temos dificuldade. Porque na maioria das vezes, quando você vai falar do seu sofrimento para alguém, a primeira coisa que vem no seu coração é o que ele vai pensar de mim. A questão é que essa pessoa, nós já ouvimos nesse altar, nós já ouvimos ministrações a respeito disso. Eu, como discipulador de todo esse grupo, eu não posso acrescentar nenhum dia na sua vida aqui na terra. O seu discipulador, ele não pode tirar um dia, 1 minuto da sua vida na terra. Seja o tamanho do pecado que você já cometeu. A questão é,
O porquê então, Rodolfo, eu tenho que confessar o meu pecado? E por muito tempo eu tinha isso no meu coração, que nós tínhamos que confessar o pecado para o discipulador. Essa é outra interpretação errada. Eu estava fazendo o acompanhamento inicial e algo me chamou a atenção. O seu pecado você confessa a Deus. Mas se você quiser ser liberto do seu pecado, você apenas desabafa com o seu discipulador. Só que nós lemos de uma maneira toda errônea, porque nós achamos que nós vamos receber a cura confessando para Deus. Você recebe o perdão confessando para Deus. Quando você confessa o seu pecado, ou uma mancada que seja ela, para o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele te perdoa. Esse poder está sobre Ele. Mas não sei vocês, mas eu já passei por isso. E se alguém puder me trazer água, me ajuda bastante. Eu não sei se vocês já passaram isso, mas eu já passei várias vezes isso. Eu já confessei o meu pecado para Deus. Mas eu continuava sendo martelado várias vezes pela lembrança do pecado que eu tinha cometido. Como pode, se eu já tinha confessado ele a Deus, e ele ainda está me perturbando, me tirando o sono? Como pode isso? Porque para você receber a cura psicológica, ou a cura do coração, não é desabafar para Deus, não é você confessar para Deus, mas é você desabafar para alguém. Uma coisa que eu achei impressionante, homens que não conhecem a Deus, homens que não servem a Deus, obrigado tia, homens que não servem ao nosso Senhor, quando eles cometem um delito, seja ele qual for, naquele momento que o juiz dá a sentença, é o momento que ele mais sente que ele foi perdoado. Isso não sou eu que estou falando, é pesquisas que provam isso, pessoas que já passaram por situações que tiveram que conversar com o juiz lá e foi dada a sentença. Ou seja, por que que isso acontece? É porque o pecado ou o erro daquela pessoa veio à tona. Ela não tem que mais esconder de ninguém. Quando o nosso erro ele vem à tona, nós não temos mais esconder de ninguém esse erro, o peso sai de cima da gente. O peso é tirado das nossas costas. Então a grande questão que o nosso coração tem que entender, por que sofrer sozinho? Responda isso para você, meu irmão. Responda isso, minha irmã. Para que andar sozinho? Por que sofrer sozinho? O que o seu discipulador vai fazer com a informação que você vai dar para ele, é problema dele e Deus, porque se ele fizer coisa errada, ele vai sofrer as consequências com Deus e não com o homem. Mas se você não confessar o seu pecado para Deus e não desabafar ele para o homem, você pode morrer, você pode ir para o céu sim, mas você vai carregar esse peso sua vida inteira. Olha que coisa extraordinária. Não interessa o que a pessoa vai pensar de você, porque essa pessoa não pode acrescentar um segundo na sua vida. Mas ela pode tirar um peso que tem tirado o seu sono. Ela pode tirar um peso que tem tirado a sua tranquilidade. Ela pode tirar o peso que tem tirado a sua paz. Vamos abrir lá em Gálatas 6:2. Nossa, que Bíblia estranha, mano. Gálatas 6:2. Discipulado, né? 6:2. Não é 1-1, é o 6:2. Diz assim a palavra do Senhor: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? Gente, olha que coisa extraordinária. Aqui no subtítulo da minha Bíblia, ela diz assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. O 1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quando eu li esse número 1, algo que me assustou, sabe por quê? Porque você como discípulo, e hoje talvez você é só discípulo e você ainda não é discipulador, você não se atentou a algo. O André Luiz Laurindo, se ele estiver saindo para atender o celular, fique aqui dentro, meu querido. Ah, beleza. Então, o André Luiz Laurindo, esses dias ele falou algo para mim brincando, e eu vou compartilhar com vocês. Ele falou, Rodolfo, toma cuidado, porque orar pela minha vida é um risco para você. Porque toda vez que você ora por mim, os demônios que me tentam agora vão te tentar. Você lembra, Gabriela? A gente estava no casamento do Mateus. Ah, no casamento da Ana, verdade. Aí eu olhei aquilo e falei, André, você está de brincadeira comigo? E quando eu vi essa palavra aqui, meu irmão, você talvez não tenha essa noção, mas quando a gente sai de casa e vai até a sua casa, ou você quando vai na nossa casa, e nós vamos te discipular, todos os demônios que brincam e tentam atingir você, quando você recebe uma direção vinda de Deus através do seu discipulador, ele sai da sua casa e vai direitinho para a casa do seu discipulador. Você sabia disso? Sabia disso? Não, né? Mas aí olhando assim, acho que agora nós vamos ter um pouco de valor, nós discipulador. Acho que agora a gente vai ser valorizado. Gente, não é brincadeira. Quando nós saímos de casa e oramos por vocês, quando nós voltamos e nós jejuamos por vocês, a batalha que era sua passa a ser nossa. O problema que era seu passa a ser nosso. A luta que era sua agora passa a ser nossa. Então, quando nós falamos que nós somos o seu discipulador, nós não estamos brincando de receber um título. Porque se receber um título desse é bacana, eu não quero. Só para ter um título de discipulador e enfrentar a batalha espiritual, eu não quero. A grande questão, meu irmão e minha irmã, é que quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de transferência de bênçãos e de maldições. Porque quando nós saímos de casa para discipular vocês, nós damos as nossas bênçãos para a sua casa, mas levamos a sua maldição junto com a gente. Essa é uma grande realidade. E você que ainda não é discipulador, você tem que ter um coração grato, porque se tem alguém que leva suas maldições embora quando te visita, você tem que fazer isso por alguém. Porque a palavra do Senhor diz aqui, que se está pesado para você, nós vamos dividir o peso então, eu vou ajudar você a carregar. Olha o que diz o 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, eu não estou obedecendo ordem da visão do MDA. Eu não estou obedecendo ordem que é dada somente pelo nosso pastor. Nós estamos obedecendo ordem direta do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos o discipulado, quando nós aceitamos o acompanhamento, quando nós aceitamos o pastoreio, nós estamos recebendo uma ordem direta do Espírito Santo de Deus. Então você que acha que o seu fardo é tão pesado e você aguenta, eu tenho uma novidade para você. Você pode ser forte durante 1 mês. Você pode ser forte 2 meses. Você pode ser forte 3 meses. Você pode ser forte 10 anos. Mas vai chegar o dia que esse peso vai ficar muito para você. Esse peso um dia vai ser muito para você. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que dividir o fardo. Então você que não tem aceitado, não tem entendido o porquê. Nós temos muitos porquês dentro de nós. A questão é que nós não temos coragem. Você tem que ter coragem de perguntar o porquê para o seu discipulador, mas não de virar as costas para ele e não aceitar o discipulado. Você tem o direito de perguntar para ele por que isso, mas você não tem o direito de ser mal educado e não atendê-lo na sua casa para um discipulado. Porque quando você faz isso, você não está fechando as portas para um homem. Você está fechando as portas para Cristo. Porque o cara que está indo na sua casa, ele está como representante de uma ordem direta de Cristo. O discipulado é coisa séria. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é:
Por que Deus te deu um discipulador tão diferente de você? A grande questão é que quando a gente vai falar com uns de vocês, você diz, esse cara é muito diferente de mim. Esse cara aqui é totalmente diferente de mim. Eu tenho uma notícia para você. Se você olhar para alguns dos seus discípulos, meu discipulador, você vai perceber que os mesmos problemas que esse cara está tendo hoje, você já enfrentou em algum momento na sua vida. Se você olhar para o seu discípulo, você vai ver que o seu discípulo ele tem as mesmas deficiências que você já teve um dia. Esses dias eu e a minha esposa nós estávamos falando, nós não estamos trabalhando com ninguém. Todos os nossos discípulos estão vivendo ou já viveram algo que eu e ela viveu em algum momento na nossa vida. Nós estamos superando a cada momento. Só que Deus ele se encarrega de te dar discípulos que você vai ajudar ele com exemplo de vida. Talvez você, meu irmão, não entende o porquê que o seu discipulador fala para você que você tem que abandonar algumas coisas na sua vida. Discipulador, seja claro com o seu discípulo. Diga a ele que ele tem que abandonar porque você abandonou. Nós, discipuladores, estamos tendo dificuldade, sabe do quê? Prestem atenção aqui os discipuladores. Estão comigo os discipuladores? Amém. Discipuladores, não tenham vergonha de falar os seus pecados superados. Não tenham vergonha, porque o discípulo está achando que nós estamos indo na casa dele apontando o dedo no nariz. E não é isso, viu, discípulo? Nós não vamos na sua casa apontar o dedo no nariz. Nós só não queremos que você erre aonde nós já erramos. É apenas isso. Da mesma forma que o seu pai te falou a vida inteira isso. Eu não quero que você erre aonde eu errei. Quem já ouviu isso do pai ou da mãe? Mas você não tentou para ver? Você não tentou? Você não arriscou? E deu certo? E agora nós como pais espirituais estamos falando para vocês. Não façam porque não vai dar certo. E você vai tentar mesmo assim? Você vai arriscar de novo. Se você já errou na sua vida material, agora você vai errar na sua vida espiritual. A pergunta é, por quê? Por que que você vai errar? Uma coisa que eu quero deixar muito clara, eu quero repetir para vocês. O primeiro tópico que nós comentamos é, por que andar sozinho? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que andar sozinho? Você quer andar sozinho? Pergunta aí, você quer andar sozinho? Segunda pergunta, faz aí para ele. Por que sofrer sozinho, cara? Por que, querida, sofrer sozinho? Sozinha? E olha que coisa grosseira, gente. O terceiro tópico eu falei a respeito do quê? O seu discípulo, ele vive as mesmas coisas que você já viveu, sim ou sim? Sim. Então olha que coisa interessantíssima. Se Deus colocasse na sua vida homem, mulher, jovem, criança que está aqui no nosso meio. Se Deus colocasse na sua vida um homem e uma mulher igualzinho a você, você ia ser tratado em quê? Se você tem dificuldade de ser um bom discípulo, Deus coloca um cara que tem dificuldade também de ser um bom discípulo. Ele não ia te cobrar. Se ele não te cobra, o que você ia se tornar? Se você quer um discípulo, né? Porque assim, o discípulo que mexe na minha zona de conforto é tão ruim. Nossa, o discípulo que me tira da zona de conforto é ruim demais. Bacana. Se Deus coloca um homem ou uma mulher na sua vida, que tudo tá bom. Você é mal criado, tá bom. Você é grosso, tá bom. Você é mentiroso, tá bom. O que se torna a sua vida dali uns anos? Porque a grande mentira do diabo, meu irmão e minha irmã, é que você tem que esconder algo que todo mundo já está sabendo quem você é. Essa é a maior mentira do diabo.
você tenta esconder o que todos já sabem quem você é. Se todos já sabem, Rodolfo, então por que eu tenho que confessar? Mano, pouco me importa se eles sabem, eu quero ser curado. Estamos vindo agora para o Tadel, aí a Gabriela com a desculpa de que não consegue ir para a academia. Ah, mas você é homem, você tem tempo. Porque nós homens sofremos com isso, nós temos tempo, elas não têm, nós que temos muito tempo. E aí ela virou e falou, não, porque você pode ir para a academia. Eu não posso, porque de manhã eu faço isso. Aí eu coloquei uma situação para ela, tá bom, e se acontecesse isso, você faria? Não faria, porque daí teria isso. Ouça o que eu vou te dizer agora. Não arrume desculpa para um problema que pode te levar à morte. Porque no discipulado não é diferente da nossa vida também carnal. O dia que o médico falou para mim que eu ia chegar aos 35 anos e morrer por obesidade, eu assustei. No dia seguinte eu corri na academia, me inscrevi. No outro dia eu procurei um nutricionista. No outro dia eu já estava perdendo 1 quilo por dia. E não é brincadeira não, foi 1 quilo por dia mesmo. A grande questão é, a minha esposa querida não procura não é por falta de tempo, é porque ela não teve a informação de que pode morrer. Agora, dentro do discipulado, eu vou te dar uma informação agora. Você comete um pecadinho e não compartilha, ou seja, você não... Qual que foi o termo que eu usei? Não é confessar, né? Você não desabafa com o seu discipulador. Você ganha 1 quilo. Aí você comete outro pecadinho e não desabafa novamente. 2 quilos. Vai chegar uma hora que a obesidade vai te matar. E aí não adianta procurar discipulador, não adianta procurar nutricionista, não adianta procurar nem o pastor Valdomiro, porque esse problema você tinha que resolver ele gradativamente. Eu tinha 2 opções para emagrecer. O doutor olhou para mim e falou, vou te colocar na fila da bariátrica. Ou você urgentemente fecha a boca. Se eu colocar você na bariátrica, talvez você não saia da mesa de cirurgia, porque você está muito gordo. Ou um ou outro. O que você decide? Eu falei, me dá 4 meses, que eu resolvo o meu problema. Ele me deu 4 meses. Em 3 meses foi 3 quilos, 33 quilos, né? 33 quilos em 3 meses e 15 dias. Eu resolvi o meu problema. A questão é, você vai esperar a informação de que você está prestes a morrer para aceitar o seu discipulado? Você vai esperar a informação de que você está chegando a óbito? Não há necessidade disso, porque o seu discipulador nada mais é do que um homem escolhido por... Eu provei na Bíblia. Segunda coisa, depois do seu pai e da sua mãe, sem erro, eu tenho convicção plena de que o seu discipulador quer mais o seu bem do que você mesmo. E se você tiver dúvida disso, pode marcar um horário e vir conversar comigo aqui que eu te provo isso. Porque o seu sucesso é o sucesso do seu discipulador. Eu hoje, Rodolfo, verdade que hoje eu sou líder, estou supervisionando o setor laranja. Só que com muito orgulho eu digo Marcelo, Margarida, tem um pessoalzinho aí que, Fabiano, ajudei bem vocês. Ajudei esses caras, sim ou não? A questão, sabe o que foi desses caras aí? Não ajudei nada. Eles vinham atrás de mim mesmo quando eu não era mais discipulador deles. Porque eles sabiam que o que eu falava doía, mas era verdade. A sua mãe, quantas vezes a sua mãe ou seu pai te falava coisas que doía e você preferia ouvir um amigo? E você chegou no estado que chegou, talvez de droga, de acabar com o seu casamento, de perder um bom emprego. O seu discipulador hoje ele faz o papel de pai e mãe na sua vida. E com certeza o que ele fala para você não é para massagear o ego, não é para fazer você se sentir bem. Ele quer ver você curado. E quando a gente fala de cura, é porque tem feridas. E aonde tem ferida, você precisa de fazer uma limpeza. E aonde faz limpeza, quem trabalha com a saúde, eu caí de moto uma vez, eu lembro que eu caí,
E quando eu cheguei lá, eu pensei que a moça ia passar uma pomada. Ela pegou uma bucha, ela pegou um sabonete amarelo, sei lá que cor que era aquilo, e ela esfregava o meu braço. Eu falava, moça, é só para passar pomada. Ela falava, não, se eu não fizer isso, tem bactéria aí, filhão. Ou seja, eu queria ser curado. Para ser curado, precisa ralar, precisa esfregar, precisa tirar as crostas. E depois você vem com a pomadinha. A questão é, aquela moça naquele momento foi a maior demonstração de amor para mim. Por quê? Porque se ela não fizesse aquilo, talvez hoje eu estaria sem um braço. Nossa, Rodolfo, que exagero. Uma bactéria pode tirar um braço. A questão é a seguinte, ela fez uma prova de amor para mim. Ela esfregou o meu braço com muita força. E hoje eu estou com meus 2 braços aqui. Eu gostaria que você perguntasse, meu queridão, você quer ficar sem braço? Discipulador, olha para os seus discípulos, mas olha com carinho assim, fala, quer ficar sem braço, filho? Você quer? E aí, Divino, quer ficar sem braço, filhão? Andrezinho, quer ficar sem braço? Porque isso pode acontecer conosco se nós não nos atentarmos. Rapidamente, para encerrar, eu quero ler para vocês três propósitos do discipulado. O primeiro propósito do discipulado é uma pessoa que ama e cuida. Ou seja, o primeiro propósito do discipulado, repita comigo, é cuidar. O primeiro propósito do discipulado é? O primeiro propósito do discipulado é? O primeiro propósito do discipulado é? Agora eu quero que você olhe um a um deles e fala, eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Mas olha para ele com carinho. Sabe aquele carinho assim, ó? Lembra daquele dia que ele correu do discipulado? Lembra daquele dia que ele deu mancada e fala, eu cuido de você. Como eu já comentei, o cuidado nem sempre quer dizer que é carinho. O cuidado nem sempre quer dizer que é algo gostoso de sentir. O cuidado nem sempre é algo que você, discípulo, vai ser para você algo gostoso. Nem sempre. O cuidado pode ser momentos de dor na sua vida. O segundo propósito do discipulado é andar junto. O segundo propósito do discipulado é? O segundo propósito do discipulado é? O segundo propósito do discipulado é? Olha para ele e fala, então começa a andar comigo. Começa a andar comigo junto. Começa a andar comigo junto. Andrezinho, sexta-feira você vai para São Paulo comigo no café em Jandira. Ok? Sexta. Eu mandei, que você não está no grupo. Sexta-feira, tá bom, filhão? Eu não tenho R$1, nós vamos com a sua ideia. Você vai patrocinar. Depois a gente vai ver mais alguém do nosso setor para ir junto com a gente na faixa. Você vai bancar a nossa ida para Jandira. Amém? Amém, André, te amo. Olha só, andar junto. Quem já pegou o seu cartão aí? Bacana. Perfeito. Olha só, andar junto. Seu discipulador quer que você seja um vencedor. Mas olha só algo que é assim, todos nós já passamos por isso. Eu já passei por isso. Porque você, na maioria das vezes, o vê como adversário? Porque, na maioria das vezes, você vê o seu discipulador como um adversário seu. Não, Rodolfo, eu nunca vi isso. Algumas vezes nós saímos do discipulado, e eu estou abrindo meu coração para vocês. Parece que a gente saiu de um ringue. Porque você tem que quase sair na mão para provar que você está errado. Você está errado. Estou te provando que você está errado. Sua mulher está falando, seus filhos estão falando. Você está errado. Não estou. Meu queridão, minha irmã,
nós não estamos num ringue. E fica a dica para você, discipulador. Júlio, você está errado. Não estou. Amém, querido. Fica a dica para você, sabe por quê? Porque enquanto o seu discipulador ou o seu discípulo, melhor, enquanto o seu discípulo te vê como um adversário discipulador, não está no tempo de você dar alimento grosso para ele. Esse cara ainda vai ter que penar muito, vai ter que apanhar muito da vida espiritual para entender que você é bênção na vida dele e não treva. É uma pena isso, meu querido. Então, quando nós falamos discipulador, fica aí uma instrução para vocês, dada pelo pastor Valdomiro, que eu estou apenas transferindo agora. Tadel, o seu discípulo tem que andar junto com você, ele tem que estar no Tadel. No instituto, o seu discipulador está no instituto? Você tem que estar junto com ele. O seu discipulador tem um evento e ele vai participar? Você tem que participar com ele. Discipulador, não tenha medo de convocar o seu grupo, porque isso faz a diferença. Nós estamos criando, alguns de nós estamos criando filhos mimados. Ai, você quer ir na igreja com o papai? E tem filho que responde assim, hoje não. Tem filho que responde assim, hoje eu não vou. Você vai. Filho meu, você vai. E não é diferente no discipulado. Porque se ele não quer andar junto com você, ele não quer estar onde você está. Se ele não quer estar onde você está, ele não pode ser o seu discípulo. Então você precisa trabalhar isso junto com o seu grupo. O seu discípulo não consegue te acompanhar? Ele vai para o céu por causa disso? Vai. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, que isso daqui, ó, gente, isso aqui chama organização. Isso daqui, ó. Repita comigo. O trilho funciona como organização. Só por isso. O trilho não te leva para o céu. O trilho é para uma organização da igreja. Ou seja, às vezes você está voando. Você vem no culto de domingo, você está trabalhando para o reino, mas você não está caminhando no trilho. Você só não vai experimentar o melhor que essa igreja aqui vai viver. Mas isso aí não vai mexer na sua salvação, não. Só não cobre surfar a mesma onda que todo mundo está surfando. Não tem como. Se você não quer andar no trilho que é organizacional, não tem como você experimentar do mesmo manjar. Porque daí nós vemos aqui, ó, se eu não me engano em Mateus, eu não marquei aqui, mas diz que o trabalhador, o principal trabalhador é o que recebe primeira paga. É o primeiro que recebe a paga, é o trabalhador. Então você, discipulador, eu convoco você, eu te desafio, no próximo discipulado, você tratar isso com os seus discípulos. O quê? Meu querido, aonde eu estou, você tem que estar junto. Você tem que andar juntinho comigo, porque eu quero que você aprenda a mesma coisa que eu. Nós tivemos hoje a honra de receber um pastor aqui na nossa reunião, que nós temos a respeito dos setores. Ele saiu daqui muito feliz, porque ele falou, gente, vocês realmente estão trabalhando com excelência. Talvez você estava em casa, né, irmão? Ou você estava trabalhando. Porque você tem que andar com um bom carro, isso não é pecado, nós vimos isso domingo. Você tem que dar roupa boa para os seus filhos, não é pecado. Mas alguns de nós não temos escolha, porque nós decidimos ser discípulos. E aí nós chegamos aqui, 8h30 da manhã, e saímos da sala de reunião por volta de 12:30. Somente para discutir a seu respeito, de como melhor fazer as coisas para você. Então você, discipulador, tem que mostrar para o seu discípulo que você tem batalhado pela vida dele. Você tem se dedicado pela vida dele, em favor à vida dele. Então é algo é algo principal do discipulado, andar junto. O que é principal no discipulado? Isso é principal. E para encerrar, um discipulado, o propósito do discipulado é amar. É amar.
O propósito final, e eu quero que arda isso no seu coração, o propósito final do discipulado é amar. E eu fiz uma anotação aqui. Quem ama, fala a verdade. Porém, na maioria das vezes, a verdade dói. Porque eu já tive experiência de ter amigos que eu tive que falar para ele que ele tinha mau hálito. Eu não sei se você passou por isso. Eu já tive que falar para brother meu, mano, quando você for trocar ideia com uma mina, chupa um house. É meu amigo. Esse cara no dia não gostou muito. Você está me tirando, tá falando que eu tenho bafo? É, você tem bafo. Você tem bafo. Quem fala a verdade, fala porque ama, não quer que o amigo passe vergonha. Eu já tive pessoas próximas, eu não tive coragem de falar. Mas a minha mãe notou a mesma coisa que eu na pessoa. Um mau cheiro na axila. Minha mãe foi e falou, querida, vem cá, você é muito amiga nossa da família, você está aqui sempre. Estou te dando de presente. Usa isso aqui todo dia. Todo dia. E uma vez por semana, eu lembro que minha mãe fazia muito isso comigo, a Aline está ali, não deixou eu mentir. Eu tinha também uma questão de um cheirinho de vez em quando e tal. Minha mãe fazia uma vez por semana, eu passar limão embaixo do meu braço. Minha mãe falou para ela, passe limão, que ajuda. O seu é crônico, falou para ela. O seu cheiro é crônico, então passa um limão. A minha mãe só falou isso para ela porque ela amava essa pessoa. Quem faz isso, faz por amor, não faz para envergonhar. Uma coisa é o seu discipulador te chamar, fica em pé aí, fulano. Ó, fulano fez isso, isso, isso. Isso seria para te envergonhar. Mas o seu discipulador, quando ouve um pecado ou algo na sua vida, é o primeiro a chorar. Porque ele sente que ele errou, ele sente que ele deu mancada. Por mais que ele não tenha dado. Quando você cai, o primeiro a chorar é o seu discipulador. Porque ele sente que ele não teve o dever cumprido. Quando você dá mancada e você abre mão ou de uma célula, ou do discipulado que seja, o primeiro a sofrer com isso é o seu discipulador. Porque ele colocou horas na sua vida. E aí um dia desse a gente vai trabalhar a respeito disso. Você sabe quanto custa uma hora? Depois você pesquisa. Porque nós vendemos o nosso tempo muito barato para o nosso patrão. Só que quando nós entregamos para alguém, o nosso preço é muito alto. É uma hora que eu poderia estar simplesmente deitado. Eu saio da minha casa para estar com você. Fala isso para ele aí. Fala isso para ele. Fala para ele aí. Fala para ele aí, meu. Eu saio de casa, uma hora para estar com você. É uma hora que eu podia, olha só, fala aí para ele. É uma hora que eu podia estar fazendo nada, mas eu dou para você. Fala para ele aí. E agora você, antes de você levantar e nós vamos orar para encerrar, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. João 15, 13. Aí agora, discipulador, toma essa você também. Discípulo, olha para ele e fala assim, ó. Você está jogando isso na minha cara? Fala isso para ele aí. Fala para ele, pô. Vamos participar, gente. Você está jogando isso na minha cara? Pergunta para ele aí, meu. Perguntou? Agora, discipulador, olha para ele e fala, tô mesmo. Eu tô jogando na sua cara. Porque eu tenho que lembrar você, porque parece que você esquece às vezes. Hã? Memorial. Memorial. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus. Meu Deus. Eu dou minha vida por você, cara. Vocês são lentos demais, meu pai tem razão. Fala pro cara que está do seu lado, para a irmãzinha, fala, eu dou minha vida por você, cara.
Joga na cara dele, Clodoaldo. Joga no peito dele. Agora eu gostaria de convidar você a ficar em pé.